Olá, meus alunos! Vamos voltando, biologia, falando de evolução, né? A gente está dentro desse contexto aí do histórico evolutivo aí dos seres vivos do nosso planeta. E especificamente, olha aí, é até redundante, né? Especificamente a gente está falando de especiação. O processo de especiação, ele é muito exigente, né? Mas não é exigente com muitos fatores, mas os fatores que são exigidos dentro do processo de especiação, eles são muito... eles têm que ser cumpridos, senão não há a questão da especiação. E o que é a especiação, que eu já falei para ti? Vamos lá, busca aí na tua mente e fala aqui para mim. Eu falei de um processo bem simples, né? Se você for pegar pelo conceito mesmo que foi dado na aula, legal, mas é difícil você lembrar. Mas de uma forma mais direta, o que seria especiação? Fala aí pra gente. É isso mesmo. É o processo de desenvolvimento para a formação de uma nova espécie. Ou é o processo de formação de uma nova espécie. E o que caracteriza uma nova espécie? Só repetindo para ti. É quando um determinado grupo se separa de seres vivos, né? Eles se separam e um desses grupos vai para outro tipo de ambiente, né? E existem tipos de evolução, de isolamentos, que vão também, às vezes, no mesmo ambiente, né? Existem algumas evoluções que fazem parte do mesmo ambiente, mas enfim, um grupo acaba se separando, ou geograficamente, ou de hábitos, digamos assim, né? Um do outro. Esses grupos se separam um do outro. E um desses grupos passa a desenvolver hábitos de vida diferentes do que aqueles do grupo original. Entendeu? Com o passar do tempo, vão ocorrendo o quê? As transformações, né? Vai ocorrendo aí uma espécie de isolamento reprodutivo, que é o que, digamos assim, vai caracterizar mesmo a especiação. Esse isolamento reprodutivo, automaticamente com uma espécie de variação genética, né? Existe uma diminuição no fluxo gênico daquele grupo que deu origem, né, a essa divisão, e um determinado grupo passa a compartilhar somente uma espécie de referência genética só entre eles, que acaba saindo da rotina que era aquele grupo original. E esse isolamento, esse afastamento de um grupo do outro, faz com que esses novos hábitos tornem cada vez mais um independente do outro, até que chega um ponto que eles não conseguem mais nem se reproduzir, por mais que eles tenham vindo do mesmo grupo. Então, esse é um procedimento, né, de especiação. Agora, a gente tem vários tipos de características, como, por exemplo, a questão do isolamento reprodutivo é um, a questão do isolamento geográfico é outro. E a gente vai estar falando exatamente, especificamente disso durante essa aula aqui. Vamos lá, aula 27, joga na tela, a aula 27 é a aula de hoje, mecanismos de isolamento. Lembra quando eu falei para ti que no processo de especiação, e dentro da questão evolutiva, você sempre vai ver, aliás, esse termo aqui, ó, a questão da especiação, principalmente. Isolamento. É necessário algum tipo ou vários tipos de isolamento no processo de formação de espécie. Tá? Isolamento entre populações, isolamento geográfico, isolamento biológico, mecanismos isoladores pré-acasalamento, mecanismos isoladores pós-acasalamento. Tá bom? Então, alguns tipos de isolamentos que são necessários no processo aí de formação de espécies e dependendo da espécie, né, ela vai passar por apenas um ou mais de um desses. Tá bom? Então, a gente tem aqui isolamento entre populações, né? Essa capa aqui já dá para a gente dar um exemplo. É claro que não é tão simples assim, pessoal. Mas, vamos lá. Eu vou
numerar aqui de amarelo essa região 1, por exemplo, e essa região 2, tá? O que é fácil eu perceber aí? Que a comunidade presente na porção 1, né, na margem de número 1 desse rio, ela dificilmente vai se misturar com a população de indivíduos da margem da parte 2. Entendeu? Por quê? Porque existe um isolamento geográfico aqui, algo que está isolando geograficamente um do outro. Isso é extrínseco ou intrínseco? Isso depende do organismo, do indivíduo? É parte dele essa divisão? Não, isso parte de fora, de elementos externos. Então, é um isolamento extrínseco. Geralmente, o isolamento entre populações, né, vem pelo isolamento, não é geralmente, mas sempre o isolamento geográfico, ou a maioria das vezes, ele está presente no isolamento entre populações. Tá? A mesma coisa aqui, ó, voltando nesse Grand Canyon aqui, ó. Você percebe que é algo que não tem como improvisar. Uma superfície está separada da outra, não tem como você fazer nada. Só se você fizer todo um caminho para sair de um lado e chegar no outro. Mas geograficamente a gente pode dizer que são planícies separadas, no caso lá. Então, durante a evolução, as populações passaram por quê? Por processos de diferenciação, deixa eu mudar aqui a cor, diferenciação que resultou na enorme biodiversidade biológica. Beleza, isso aqui já está mais do que batido nas nossas aulas, né? Processo de diferenciação, vamos lá. Vou te provar que a gente já está craque nisso aí. Olha aqui, joga aqui na tela, por favor. A gente está craque por quê? Porque quando a gente fala em diferenciação, eu falei isso na última aula, e nas últimas aulas eu venho falando sobre isso. O processo de diferenciação, ele ocorre pelas recombinações gênicas, ele ocorre pelas mutações. Lembra desse contexto que a gente aborda dentro do neodarwinismo, que é os conceitos de Darwin aplicados, ou seja, na verdade é o contrário, os conceitos atuais, os conhecimentos atuais aplicados dentro dos conceitos de Darwin. Então, uma junção com as ideias de Darwin sobre a evolução da vida e os conhecimentos de genética, né, que tiveram raiz lá no Mendel. Mas essa genética ela acaba explicando como um ser evolui. Ou seja, Darwin está certo, um ser pode com o tempo evoluir. Mas o que acontece dentro desse ser que faz ele evoluir? Porque a gente tem como evolução um fenômeno que promove mudança. Se o fulano era de um jeito e ele está melhor, quer dizer que ele evoluiu, entendeu? Então, ou melhor adaptado, né? Quer dizer que ele evoluiu. Então, pessoal, essa junção do conhecimento técnico de genética e o darwinismo criou, né, fez-se aí o neodarwinismo, que explica justamente isso. Ó, os processos de diferenciação são justamente essas mutações, recombinações gênicas que vão acontecendo com o passar do tempo. Agora, uma coisa é interessante te falar. Olha que interessante. Professor, o senhor falou que já me perguntaram sobre isso. Lá nos órgãos vestigiais, lembra que quando a gente estudou homologia, analogia e órgãos vestigiais, que a gente fala de radiação adaptativa, convergência adaptativa, quando a gente estava nesse assunto, eu falei algo sobre a questão do apêndice. No coelho, ele funciona, e na gente, no ser humano, ele perdeu funcionalidade. Isso é evolução, professor? Porque ele perdeu funcionalidade, né? Mas eu te pergunto, por que ele perdeu funcionalidade? Ele perdeu simplesmente porque o corpo não usava mais, né? Que é um fato, né? Isso é verdade, o corpo não usava mais ele de fato, seria irrelevante a ação dele no organismo, né? Como eu falei, já há controvérsia, já há estudos que dizem que a apêndice vermiforme tem lá suas funções, mas vamos trabalhar aí nessa questão da disfunção dele, né? Da parada de funcionalidade dele. Aí eu te pergunto, por que ele parou de funcionar? Isso quer dizer que não foi uma evolução? Claro que foi, pessoal, porque quando ele evoluiu para melhor se adaptar. Então, o fato dele
não funcionar mais faz parte da adaptação que o ser humano desenvolveu para viver no ambiente. Querendo ou não, isso é um processo evolutivo. Por mais que o órgão tenha deixado de funcionar, mas essa ação faz parte de uma evolução que ocorreu com aquele ser vivo, né? Por que ele não funciona mais? Porque ele não precisa. Se ele não precisa é porque o corpo se adaptou àquele ambiente sem precisar da função dele. Portanto, evolução, tá bom? Então, não confunde isso. Ah, parou, atrofiou, não evoluiu. Evoluiu. Ele evoluiu no sentido de que toda diferença que acontece no nosso organismo, evolutivamente falando, são processos de evolução que a gente está passando, tá bom? Não só nós, seres humanos, mas todos os seres vivos. Vamos lá, voltando para a nossa tela. Então, o isolamento entre populações é um conjunto de mecanismos, né, que impedem ou modificam a troca de genes entre os indivíduos. Lembra que eu falei ainda há pouco, na introdução da aula, é quando um grupo original se divide. No momento em que esse grupo se divide, pessoal, essa divisão, ou seja, esse isolamento que acontece entre essas populações, esse isolamento vai impedir ou dificultar a troca de genes. Ou seja, aquele genótipo que era comum quando eles estavam juntos, ele vai passar. Genótipo é o conteúdo genético, tá, pessoal? Aquele genótipo, ele vai passar a sofrer alterações, né? Por quê? Porque um grupo foi para um lado, outro grupo ficou no outro. As diferenças começam a existir quanto à alimentação, clima, enfim. Então o corpo passa a se adaptar de outra forma. E isso é rápido? Não, não é rápido. Já falei sobre isso. Evolução, tudo demora. Mas essas características vão se perpetuando naquele grupo até que elas são assimiladas pelo DNA, pelo material genético, que passa ali a trabalhar baseado nessas características. Portanto, aquele fluxo gênico do grupo antigo, ele já não é mais igual a esse novo grupo, porque esse novo grupo, ele passou a sofrer um efeito que a gente chama, ele não sofre, ele promove um efeito fundador. O que é um efeito fundador? Nós falamos disso na última aula. Efeito fundador é quando um grupo se separa do outro, automaticamente ele está promovendo esse efeito fundador. Quer dizer, aquele novo grupo ele vai acabar fundando uma outra espécie, né? Um novo grupo com novas características. Então, o isolamento, como eu já falei em outras aulas, ele é uma condição necessária a quem? A especiação, pessoal. Bem como para a manutenção do estatuto de espécie. Ou seja, para se formar uma nova espécie, é preciso que um grupo se separe. Beleza? Isso aí já está explicado, não vou mais ficar repetindo. Esse grupo se separa e esse isolamento, ele é importante para que continue esse desenvolvimento. Porque se eu me separo, vamos lá, agora voltando aqui. Se eu me separo de um grupo e depois eu volto, isso vai ficar dificultando eu tornar o novo grupo original. Esse grupo aqui, eu saí daqui e fui para cá. Mas depois de um tempo, ou se eu mantiver um contato ainda com eles, automaticamente eu estou dificultando essa variação, essa formação da nova espécie, porque eu ainda estou tendo algum tipo de contato reprodutivo, por exemplo, né? Então o isolamento, ele o quê? Ele também serve para essa manutenção, para manter esse desenvolvimento isolado um do outro, tá bom? Então voltando lá, só para você entender melhor. O isolamento reprodutor pode ser de dois tipos. Isolamento externo. O que é o isolamento externo, pessoal? Externo é algo que, o próprio nome já diz, né? É algo que vem de fora, que não é algo do organismo que vai impedir, tá bom? Algo extrínseco, ou seja, também é parecido com o externo no sentido de que não é culpa minha de eu não conseguir reproduzir com aquele outro grupo. Muitas vezes
é uma distância que existe entre a gente, né? Que é o geográfico, né? Que é um isolamento geográfico, né? Então isso faz com que eu não interaja com aquela outra espécie, fazendo com que aquele grupo automaticamente forme uma nova espécie e eu continue aqui sendo outra espécie. Por quê? Porque a gente está longe um do outro. Então, acidentes geográficos, né, ou condições climáticas, por exemplo, impedem a troca de genes. Então, ó, lá se vai o Silvio Santos para a tela de novo. Se, aquilo que eu falei, se eu estou longe de uma parceira da minha espécie, eu vou conseguir reproduzir? Não. Automaticamente, se eu não consigo me reproduzir, automaticamente vai diminuir o que? O fluxo gênico da minha espécie. Se eu não estou me reproduzindo, cadê a minha genética passando para frente? A gente consegue promover nossa descendência através de quê? Da reprodução. Então, quando diz assim, ó, o isolamento é uma condição necessária à especiação, bem como para a manutenção do estatuto de espécie. Mas lá em cima, assim, ó, impedem ou dificulta a troca de genes do indivíduo. Então, se eu estou isolado, né? Se eu estou isolado um do outro, então, pronto, ele tinha saído dali. É isso que eu estava estranhando. Aquele slide era o anterior. Então, olha lá. Isolamento externo, extrínseco e geográfico são provocados por quê? Por acidentes geográficos. Beleza, finalmente cheguei onde eu estava querendo destacar. Acidentes geográficos e ou condições climáticas que, por exemplo, impedem a troca de genes. Olha como o fluxo gene, se impedir a troca de genes, é a mesma coisa que eu estou dizendo assim, pessoal. Impedem o fluxo gênico. Quando você ouvir falar impedem o fluxo gênico, é como se estivesse dizendo assim, reprodução difícil. Se impede o fluxo gênico, quer dizer que a reprodução está diminuída. Se a reprodução está diminuída, quer dizer que os grupos estão menores, eles se separaram, né? Então o fluxo gênico daquela espécie original diminuiu. E cada um agora, com esse efeito fundador, com essa separação, cada um vai fundar uma nova espécie. E quando eles vão fazer isso, o fluxo gênico original diminui, porém, o fluxo gênico deles, que eles estão desenvolvendo agora, começa a se proliferar com mais características, ou características diferentes das originais, entendeu? E é assim que vai acontecendo o desenvolvimento. Agora, como eu sempre falei, então quer dizer, professor, que se eu pegar uma ninhada de tartaruga, sei lá, de cobra, eu botar ela de um lado do rio e botar a outra do outro lado do rio, pronto, vão formar uma nova espécie? Não estou falando isso, pessoal, tá? A gente está falando de separações ou isolamentos definitivos, né? Continentais, ou para algum tipo de elemento químico presente na alimentação, uma acaba preferindo um alimento e outra prefere outro alimento. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque o isolamento, pessoal, não é só isolamento de um perto do outro, ou um longe do outro. Lembra que a gente falou da evolução peripátrica, que é parapátrica, que é aquela que os indivíduos continuam no mesmo local, porém, né, em cima de uma rocha cresce um tipo de grama, lembra disso? Cresce um tipo de grama e logo abaixo dessa pedra, ali na parte da terra, cresce um outro tipo de grama, ou seja, estão no mesmo ambiente, de uma forma geral, porém, existe um microambiente dentro desse macroambiente que tem uma condição específica. Ou seja, isso é um isolamento, é alguém que consegue viver numa determinada condição e outra vive em outra condição. Não é necessariamente longe um do outro. O isolamento que a gente diz é isso, o isolamento de hábitos. E o geográfico também está incluso. Legal, essa questão da distância pode estar inclusa também, mas não só exatamente ela, tá bom? A questão do isolamento que a gente diz é do tipo de vida, o modo das necessidades, é o nicho, né, as funções dentro de um determinado ambiente. Isso vai influenciar também e é considerado isolamento, né, que um se separa do hábito do outro, tá? Vamos lá, voltando para a tela. Isolamento interno ou intrínseco, né? O isolamento interno ou intrínseco, ele já tem a ver, às vezes, pessoal, com a incompatibilidade genética,
com a morfologia dos órgãos sexuais, por exemplo, de um determinado animal, que não consegue, de repente, acasalar com outro de forma adequada para que haja ali a fecundação, entendeu? Então, ó, isolamento interno, intrínseco ou biológico são provocados por... Internos e intrínsecos são esses que dependem do organismo, tá, pessoal? Lembrando, só voltando, ó, no externo, extrínseco, ele tem a ver com fatores que estão no ambiente, a distância, um rio, uma montanha, aquilo que eu falei lá no início, né? Alguma coisa natural que separa, que existe a separação, digamos, física um do outro. E também essas questões às vezes, um está no mesmo ambiente que o outro, mas um desenvolve uma característica e o outro desenvolve outra, beleza. Devido aos fatores do ambiente. Mas aqui, ó, já tem a ver com a questão biológica, o próprio organismo, de alguma forma, são incompatíveis um com o outro. Então, ó, o isolamento interno ou intrínseco, ele possui causas biológicas que são intimamente, né, fazem parte, que são ligados, né, dos próprios organismos que impedem a troca de genes. Ó. Se não tem troca de genes, pessoal, não tem reprodução. Tá? Os genes, você é feito de genes. Se você não se reproduzir, os seus genes não vão ser passados para frente, vai morrer em você. Então, mesmo em simpatria, né? Mesmo em simpatria, lembra daqueles grupos que por hábito se separam? Né? A gente viu alopátrica, parapátrica, peripátrica e simpátrica, né? A simpátrica é aquele que os grupos eles se dividem mesmo sem sair do lugar, mas por algum hábito diferente, cada grupo vai... Lembra das frutinhas? Uma passa a se alimentar de uma coisa, outra passa de outra. Aí o filho dele também vai ter esse hábito e eles vão cada vez se distanciando mais do que era o original. Então, mesmo nesses grupos que estão perto um do outro, né, que não precisa haver um isolamento geográfico entre eles, esses genes vão perdendo a presença. Por quê? Porque os hábitos vão se diferenciando, portanto, alimentações, adaptações diferentes vão também mudando os genes, ok? Então vamos lá. Isolamento geográfico, o próprio nome ele já meio que diz. O isolamento geográfico ele é algo imposto ali pelo ambiente. Se uma região de território de uma espécie é imprópria para a sobrevivência, constitui uma barreira extrínseca, ou seja, não faz parte do organismo do indivíduo. É o ambiente que está impedindo, né, essa sobrevivência. Seja ele um rio, uma montanha, um deserto e etc. O próprio nome já te remete, né, pessoal? Essas barreiras impedem o contato físico entre populações. As condições climatéricas também podem ser barreiras importantes para os organismos. Então, pessoal, os intempéries naturais, como, por exemplo, o clima, a temperatura de uma região, que vai estar dentro do clima, né? Fica redundante. O relevo, né? Você percebe que uma montanha dessa pode muito bem separar determinadas populações de se encontrarem. Então pode sim um indivíduo que está na parte 1 aqui não se relacionar com o indivíduo que está na parte 2. Né? Uma cordilheira, por exemplo, ela é uma fila de montanhas, né? E isso isola totalmente um lugar do outro, por exemplo. Então isso é caracterizado no isolamento geográfico. O isolamento geográfico não é condição. Olha, eu falei isso ainda há pouco. O isolamento geográfico ele não é condição suficiente para especiação. Ele está isolado geograficamente, um está longe do outro, pronto, vai formar uma nova espécie agora, eu vou pegar ali um papagaio da Amazônia e vou levar ele lá pro Canadá, né? Aquele bioma de taiga, né? Enfim. Aí, pronto, esse papagaio que está acostumado aqui nesse clima temperado da região norte, da região amazônica,
ele vai para lá, aí beleza, você vai, olha aqui para mim, você vai dar origem, né? Você causou um isolamento geográfico, né? Eles estão longe um do outro, tem aí uma distância, rios, mares e tal. Aí tu vai criar ele lá. O que vai acontecer? Ele vai morrer, pessoal. Ele vai morrer porque, primeiro, ele não está acostumado com aquele clima, né? Ele sai de um clima temperado e vai para um clima frio, onde o frio é realmente frio, né? E outra, não foi a natureza que causou, não foi uma necessidade do indivíduo. Foi você que pegou e causou isso. Foi uma interferência antrópica na situação, né? Uma interferência do homem. Então, isso aí não é exatamente manipulável, pessoal. A gente está falando de coisas que acontecem no decorrer do planeta, em que os seres vivos vão se adaptando, tá bom? Vamos lá. Então, no caso do isolamento geográfico, ele não é sozinho, porque se separou vai formar uma nova espécie. É necessária também o quê? A separação entre os fundos genéticos. Sempre tem a genética aqui, ó. Lembra do fluxo gênico que a gente fala? É preciso que a separação também, que haja, né? A separação também dos fundos gênicos, ou seja, quando uma população se separa da outra, um grupo se separa do outro, automaticamente cada um está levando consigo os seus genótipos, os seus devidos genomas, tá bom? E aquilo que eu falo, conforme cada um vai se adaptando aos seus novos ambientes, esses fundos genéticos vão se separando, ou seja, se diferenciando tanto a ponto de não serem mais compatíveis como eram antes. Isso no isolamento geográfico. No isolamento biológico, né? No isolamento biológico, a gente tem o quê? Esse tipo de barreira explica a coexistência de duas espécies no mesmo local e tempo sem que cruzem, tá? Resulta de diferenças genéticas entre as duas populações e é necessário a multiplicação de espécies. Existem dois tipos de isolamento biológico. É o pré-acasalamento, tá? Também designados mecanismos isoladores pré-zigóticos, ou seja, antes da formação do zigoto. O que é o zigoto, pessoal? Fala aí para mim. Zigoto é a célula ovo, né? Quando junta ali o gameta masculino com o feminino. Então, ó, o isolamento biológico, pré-acasalamento, ele é um mecanismo isolador pré-zigótico. Ou seja, ele é impedido até antes de acontecer. Entendeu? Ou seja, pode às vezes até acasalar, mas ou terem condições, mas devido a outros fatores eles não se cruzam, né? Então, evitam o cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes e a consequente formação do zigoto. Podem ser divididos, né, os mecanismos pré-zigóticos ou pré-acasalamento. Fatores ecológicos, temporal, comportamental, mecânico e o próprio fator gamético, né? São fatores que podem impedir que um indivíduo se relacione com outro, tá bom? Isolamento ecológico. Lembrando aqui, ó, tem cada um aqui. Ecológico, temporal, comportamental, mecânico e gamético. São isoladores pré-acasalamento. No ecológico, ocorre quando os organismos apresentam uma diferente relação com o meio. Vivem em hábitats diferentes, né? Ainda que na mesma área, e com outros seres, organismos que vivem nas árvores e outros no chão. Uns são ativos de dia, outros são ativos de noite. Então você está entendendo que há um isolamento entre eles, não porque eles não estão na mesma região, é porque eles têm hábitos diferentes, eles têm nichos diferentes ou hábitats, né, diferentes, tá? Então é uma coisa de ambiente, de forma de vida. Isolamento temporal, também designado isolamento sazonal, né? Neste caso os organismos vivem no mesmo hábitat, mas em épocas diferentes ou apresentam épocas de reprodução diferentes. Pode existir
fecundidade gamética, mas na natureza nunca existe possibilidade de reprodução. Ou seja, eles podem, de repente, ali se relacionar, mas não se reproduzem, ok? Então, assim, ó, o que está isolando um indivíduo do outro aí nesse caso? É a época em que eles vivem, é sazonal. Olha aí, isso é isolamento sazonal. Por exemplo, tem animais que são abundantes na época da chuva, enquanto aqueles que são na época da seca não aparecem muito. Isso é sazonal, isso vai impedir que eles se cruzem numa linha de tempo, né? Cada um tem uma fisiologia adaptada para um tipo de ambiente. Então, automaticamente, né, em diferentes épocas, eles vão estar, cada um, no auge da sua vida. Portanto, se estão em diferentes épocas, dificilmente eles vão estar se relacionando. O comportamental, né, existe principalmente nos vertebrados, em particular nas aves, embora também seja conhecido em insetos, né? Então a gente tem aí, por exemplo, aves, os psitacídeos aqui, né, que no caso aqui são papagaios, araras, enfim, eles têm um quê? Uma espécie de comportamento, como é que eu vou dizer, fiel, né? Eu falo fiel aqui, lembro do meu amigo Denis, né? Um comportamento fiel nos vertebrados aqui eles têm aquele parceiro único, né? Quando esse tipo de mecanismo isolador atua, o cortejamento sexual, exibições e sinais de reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie, não existe o que impede a atração sexual entre as populações. O isolamento mecânico. Diferenças morfológicas e fisiológicas das genitálias impedem a reunião dos gametas. Em mecanismos é particularmente importante, aliás, este mecanismo é particularmente importante em artrópodes. Artrópodes são insetos, aranhas, escorpiões, tá, pessoal? Artrópodes, se bem que terceiro ano, né, pessoal? Não precisa nem eu estar lembrando dessas coisas. É importante em artrópodes com genitálias rígidas e exoesqueleto. O exoesqueleto é o típico esqueleto dos artrópodes, tá, pessoal? Que é feito ali de quitina, é um esqueleto por fora. A parte mole é por dentro e a parte dura é por fora. Como, por exemplo, é um besouro, né? Você vê que ele é todo durinho por fora e por dentro é a parte mole, tá bom? Endoesqueleto, o nosso esqueleto, a parte dura é por baixo da parte mole. No caso, eles é exoesqueleto, é o contrário. Mas também existe em gastrópodes, né? Que a gente tem ali na família dos moluscos. Por exemplo, a lesma é um gastrópode, tá bom? E anelídeos hermafroditas. No caso, a minhoca, né? Os anelídeos hermafroditas, eles possuem os dois sexos, tá bom? No caso aí das minhocas, que são as oligoquetas. Tudo isso aí tu já viu durante o teu ensino médio. Agora a gente só está cobrando, tá bom? Então, pessoal, muitas vezes as espécies os grupos poderiam ser de uma espécie só, mas eles poderiam se relacionar ali para formar algum outro tipo de grupo. Mas existe o quê? Um isolamento mecânico, ou seja, às vezes a própria anatomia do corpo deles não permite um acasalamento, né? Principalmente nos artrópodes, o quê? Que são formados ali por carapaças, exoesqueleto, o corpo deles é mais duro, não tem tanta maleabilidade para ali se adaptar a determinados movimentos de amplexo, né? De acasalamento, para quem não sabe. O isolamento gamético. Existe troca de gametas, mas a célula masculina não atinge a feminina, devido à reação imunitária ou por falta de reconhecimento químico entre os gametas. Este processo existe em moscas drosófila, tá? Um gênero drosófila é um gênero muito conhecido de mosca, tá, pessoal, que é estudado em laboratório. E é muito comum em peixes devido ao fato de os gametas se unirem na água, né? Então esse isolamento gamético, pessoal, é um tipo de isolamento na qual são as condições devido às reações
da imunidade da parceira, né? Os elementos químicos envolvidos ali podem o quê? Acabar inutilizando o gameta masculino ou feminino antes que eles se desenvolva. E esse processo, né, existe nessa mosca drosófila. Drosófila é muito comum em peixes. Então, por isso a gente diz, é um isolamento gamético. Os gametas não se dão bem, não conseguem gerar o encontro desejado, né? Para que nasça outra, se desenvolva um outro ser. Mecanismos isoladores pós-acasalamento. Os mecanismos, lembrando que aqueles são os pré-acasalamentos, tá, pessoal? Pré-zigóticos, aqueles assim que nem chega a acontecer, tá bom? Devido à forma de vida, o comportamento, a morfologia do corpo, enfim. E esses que são pós-acasalamento, tá bom? Depois que acasalou, que já deu certo, o que acontece para eles não conseguirem, né, não desenvolverem espécies novas? Também designados mecanismos isoladores pós-zigóticos, ou seja, depois da formação do zigoto, evitam a formação e desenvolvimento do descendente e dificultam a formação do híbrido ou a sua produção. Ou seja, depois que o zigoto foi formado, alguma coisa acontece que impede o desenvolvimento deles, né? Pode ser de 3 tipos: inviabilidade dos híbridos, o próprio corpo, às vezes, por algum motivo, ele já não é compatível com o meu organismo. Esterilidade dos híbridos também é um fator, né, de uma determinada espécie não... os filhos deles acabam não sendo concebidos, não nascem da forma que tinha que nascer. Inviabilidade dos híbridos na segunda geração, ou seja, aqueles filhos podem até reproduzir, mas a segunda geração deles dá o grosop, né? Dá problema, aí isso aí é o isolamento pós-zigótico. Isolamento por inviabilidade de híbridos, o isolamento zigótico. Existe fecundação, mas a incompatibilidade genética impede o desenvolvimento normal do embrião, né? Isso pode às vezes, pessoal, acontecer até mesmo com, por exemplo, seres humanos. Por algum tipo de mutação, o corpo ali, ele lê que aquele indivíduo não vai ser compatível com o organismo da mãe. E acontece um aborto espontâneo, por exemplo. Então, um processo muito comum em peixes com fecundação externa, pois facilmente os gametas se misturam, tá bom? Isolamento por esterilidade dos híbridos ou pós-zigóticos. O embrião desenvolve-se, mas não atinge a idade adulta, ou se atinge a idade adulta, é estéril ou é eliminado por seleção. Isolamento por inviabilidade dos híbridos de segunda geração. Formam-se os híbridos férteis, né? Nasce o filho, ele é fértil. Mas nos descendentes dele, como eu acabei de falar, né, a segunda geração, os embriões abortam e são muito débeis ou estéreis. O isolamento reprodutivo representa a incapacidade de espécies diferentes de se cruzarem ou, caso se cruzem, de produzirem descendentes férteis. Aquilo que eu falei, né? Pode até se reproduzir, às vezes tem até um filho, um descendente, mas ele não vai ser fértil. Sendo esses mecanismos de isolamento reprodutivo causados pelos seguintes fatores: incompatibilidade genética, física ou comportamental. Ok, pessoal? Vocês viram aí como os tipos de isolamento são uma espécie de start, ou então são, são preponderantes aí para se formar uma nova espécie. É preciso que elas não se comuniquem mais para que cada um possa formar aí novos grupos. E alguns isolamentos aí foram apontados durante essa aula. Tá bom, pessoal? Foi bastante coisa, eu admito, essa aula foi um pouco densa. Mas vamos lá, vamos dar uma revisada. Quem sabe tu vai memorizar mais coisas aí.